Bom dia, irmãos. Que privilégio estar aqui com vocês nessa manhã. Fui convidada pelo pastor Cristiano para compartilhar a mensagem e hoje é véspera do Dia das Mães. E ele falou, quero uma mãe pregando e eu aceitei o convite, né? Aceitei o chamado, porque eu amo ser mãe. Eu me encontrei verdadeiramente na maternidade. Queria ser mãe de muitos, mas Deus me confiou uma que vale por muitos. E estamos aqui na missão de conduzir essa alma até o céu. Estou aqui com o meu script, mas o Dia das Mães é realmente uma data muito especial. Dizem que fica atrás somente do Natal, no calendário aí, né, do ano. E comercialmente falando, o comércio adora o Dia das Mães, porque é um dia que vende muito. Todo mundo tem uma mãe para homenagear, mesmo que eu não tenha a sua mãe, você vai ter uma tia, uma madrinha, uma mulher que você quer homenagear. Então, compra-se muitos presentes, o comércio ama essa data, fica atrás apenas do Natal. Alguns, como o meu marido, têm o privilégio de ter duas sogras, porque eu tive duas mães. Eu tive a dona Hilda, que já descansa no Senhor, e a minha mãe Tânia, que inclusive está presente aqui hoje. Estou muito feliz, mãe, que você está aqui, que bom. Depois vocês vão ter o privilégio de conhecer a minha mãe, muitos não conhecem. E o Dia das Mães, então, comercialmente, ele na verdade vem na contramão da idealizadora desse dia. Quem criou o Dia das Mães foi Ana Jarvis, uma americana, que depois de perder a sua mamãe, ela quis fazer uma homenagem para ela. E ela lutou muito para criar um dia que fosse um marco para as mães. Só que isso não saiu do nada. Quando ela era criança, ela ouviu a mãe dela fazendo uma oração. A mãe dela, a mãe de Ana Jarvis, era uma ativista social. Ela ajudava muitas pessoas. Teve uma guerra nos Estados Unidos em que ela ajudou muitas crianças, tirou muitas crianças ali daquela situação, buscando ajuda, né? Então ela foi realmente uma mãe de muitos, além dos filhos que ela teve também. E aí um dia, em oração, a mãe dela disse o seguinte: espero e rezo para que alguém, um dia, encontre um memorial no Dia das Mães em homenagem a seu serviço incomparável prestado à humanidade em todas as áreas da vida. Que oração bonita, né? E com essa oração em mente, Ana Jarvis, depois que perdeu a sua mamãe, disse: essa oração vai se cumprir. E ela lutou muito e levou propostas, né, e conseguiu então que o governo instituísse ali o Dia das Mamães. E na ideia original, ela queria que as mães fossem lembradas pelos filhos, homenageadas, com cartinhas de amor, cartões ali, né? Iguais aos que eu recebi ontem da minha filha. Ontem na escola só ficaram a tarde toda fazendo cartão para as mães, né? Aí ela chegou ali me trazendo aqueles cartões lindos que ela fez. Só que o que aconteceu com o Dia das Mães? Virou uma data muito comercial. Então, Ana Jarvis começou a ver que no comércio tinha cartões prontos, sendo vendidos. E os filhos iam lá e compravam aqueles cartões. E aí, se compra cartão, vai comprar o ferro de passar também, né? Mas que presente, hein, gente? Não. E aí o comércio se aproveitou disso. Ana se decepcionou muito com a instituição do Dia das Mães. E ela tentou reverter. Ela começou a fazer abaixo-assinados, tipo, não quero mais o Dia das Mães. Não é isso que eu tinha projetado. Mas ela não conseguiu. A data superou o ideal dela, né? Mas, mesmo que não tenha cumprido o que ela realmente queria, mesmo dando presentes, é um momento em que a gente se lembra das mães. E eu concordo com os ideais de Ana, mas eu amo receber presente. Então, eu não abro mão do meu presente, entendeu? Eu gosto de presente. E não é aquele presente que
Tem gente que fica, é máquina de lavar. Não, gente, tem que ser um presente que a mãe vai gostar, né? As mães merecem. Um presente bem legal, bem bonito, né? E eu sei também que existem muitas pessoas que ficam tristes no Dia das Mães, assim como no Natal. O Natal é um período de muita tristeza para muita gente, de depressão. Porque é aquele momento que reúne a família, e muita gente não tem essa mesma alegria, né? Essa mesma lembrança. E no Dia das Mães é muito forte, porque existem filhos que perderam as suas mamães, existem mamães que perderam os seus filhos, existem filhos que não tiveram essa referência de amor de suas mamães. A Carol falou aqui, né, no início, e é tão lindo, né, o jeito que ela fala da mamãe dela, e ela aguentou firme aqui, ela não chorou, mas a voz embargou, porque é muita emoção. A gente vê que ela recebeu muito amor, né, da mamãe dela, mas não é assim para todo mundo, eu sei. E eu quero dizer para você que talvez está aqui presente ou está acompanhando, que não tem esse momento feliz no Dia das Mães, que essa mensagem também é para você. E você vai ser abençoado por ela também. Então, fica comigo, tá bom? Porque eu quero que a gente saia daqui com uma certeza no coração essa manhã. Eu tenho um chamado. Cada um de nós tem um chamado. E Deus está olhando por você. Ele sabe o que está passando aí no seu coração. Sabe, a maternidade é tão especial que o Filho de Deus veio ao mundo pelo ventre de uma mulher, de uma mamãe. E isso é realmente algo para a gente pensar com muito carinho, porque Deus se reduziu para caber aqui, né? E ele veio mesmo. Quem foi mamãe aí lembra, né? Começou com um carocinho de arroz, e aí foi crescendo, até virar aquela melancia. Mas Deus, Ele escolheu esse caminho para chegar no mundo. É bem assustador, né, pensar nisso. Então, Ele escolheu o ventre de uma mãe. Vamos abrir juntos a palavra de Deus em Lucas 1, verso 26 em diante. Gostaria que você abrisse aí no seu aplicativo ou na Bíblia, mas vamos acompanhar juntos a leitura da palavra de Deus, porque é ela que vai falar com a gente nessa manhã. E o texto começa um relato. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Aí eu quero agora dar um contexto para vocês. Nós temos algumas imagens de Maria, e Maria sempre aparece uma mulher adulta, não é? Mas pensa no contexto judaico. Os relatos dizem que era costume da época ser prometida em casamento e casar entre os 12 e 16 anos. E aí existem alguns relatos apócrifos que afirmam que Maria tinha 14 anos nesse momento. Então, quando você pensa que a média era de 12 a 16, tudo bem a gente pensar que Maria tinha 14 anos, menos mal do que 12, né? 14. Temos adolescentes aqui de 14 anos nessa manhã? Tem alguma adolescente aí de 14 anos? Se tiver, não vai levantar a mão também, né? Adolescente vai ficar... Mas imagina uma adolescente de 14 anos. Aparece um anjo para adolescente e fala: Oi! E aí, gente, o Jefferson Pilar teve aqui
recentemente, ele relatou uma experiência que ele fez que eu estou replicando direto. Estou me divertindo muito com isso, né? Que é colocar o texto no chat GPT e pedir para ele falar de diversas maneiras, né? E ele falou aqui com aquele carioca dele, eu não vou conseguir imitar. Mas eu coloquei esse trecho no chat GPT. Falei, escreve aí de um jeito, uma linguagem atual. Oi, Maria, você é muito especial. Deus está com você. Você é uma mulher incrível, escolhida entre muitas. E aí eu falei assim, eu quero ver como que um cria carioca falaria, né? Como disse o Jefferson. Salve Maria, tu é diferenciada. Deus está contigo. Você é a braba entre as mulheres. Maria ficou bolada. Ué, que parada é essa? Calma, irmãos, isso não é desrespeito, tá? A gente só está tentando trazer aqui para o contexto, mas foi um susto, gente. Um anjo para diante de você. E aí, olha que interessante. Maria, como disse aqui, ficou bolada. E ela pensou só, tipo, o que está acontecendo? Mas o anjo percebeu que aquilo... E para acalmar Maria, ele vem com a seguinte bomba. Vamos lá para o verso 30? Para acalmar ela, né? Que ela estava assustada. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida. Para acalmar Maria. E dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande. Espera aí, vou fazer outra pausa aqui. Mamães que já têm um filho. Mesmo aquelas que se planejaram para isso, porque tem gravidez que não é planejada, né? Que vem no susto, assim, e aí a gente vai arrumando tudo ali. Mas você está mesmo se planejando. Como você se sentiu quando você viu lá positivo? E aconteceu mesmo. E aí, você fala, que delícia. Gente, é um susto. É um baque, mesmo se planejando. Caramba, e agora? Agora foi mesmo. Agora imagina você, virgem, noiva lá, Nazaré, tranquila. E não, estou aqui um anjo, calma, você vai ficar grávida. Grávida? Gente, foi uma notícia sensacional, né? Faz aí, pensa num filme aí na sua cabeça. Só que não era uma gravidez. Era a gravidez. E aí vamos continuar no texto. Estou até arrepiada, meu Deus. Eu na pele de Maria. Quem é esse filho, gente? Você vai pôr nele o nome de Jesus. Ele será grande. Ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Agora ficou completo o susto, né? Não é uma gravidez. A promessa vai se cumprir em mim. A promessa que Maria ouviu, ela sabia de toda a história. E aí vamos acompanhar o que ela responde. Maria, diante de todo esse susto, ela demonstra a humanidade dela. E a resposta que ela dá para a gente está no verso 37, que ela dá para o anjo, na verdade. Tá. 34, obrigada, irmã. Como acontecerá isso se eu sou virgem? Então, a pergunta que Maria faz para o anjo é: como? Como isso é possível? Eu sou virgem. E ela demonstra essa humanidade, mas o anjo traz para ela a solução de Deus, que essa sim está no verso 37. Nada é impossível para Deus. Vamos falar juntos o que o anjo disse? Nada é impossível para Deus. Então, aconteceu algo muito forte. Maria vem com a sua humanidade e a impossibilidade. Como? Eu sou virgem. E a resposta do anjo vem: nada é impossível para Deus. Queridos, Maria, nesse momento que ouve o anjo dizer que nada é impossível para Deus, ela tem a oportunidade de exercitar a sua fé.
E ao exercitar a nossa fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Maria conhecia a história do seu povo. Maria conhecia a promessa de Deus. E eu tenho certeza que ela se lembrou da história que ela já tinha ouvido por tantas vezes, de Sara e de Abraão. Vamos lá em Gênesis ver essa história também? Foi um episódio semelhante em Gênesis 18, verso 9. Abraão estava recebendo em sua casa 3 homens. E esses homens eram mensageiros de Deus. Um anjo estava ali conversando com Abraão. E nesse verso 9, um dos anjos eles perguntaram, né? Onde está Sara, sua mulher? Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera. E Sara, sua mulher, terá um filho. E aí, Sara estava ouvindo essa história. E eles já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, ela riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Queridos, a história aqui, ela tem uma cadência muito semelhante à história de Maria. Um anjo apareceu e disse, Sara vai ter um filho. Sara riu e na sua humanidade, o que ela respondeu? Como se eu sou velha? Maria disse, como se eu sou virgem? E Sara, como se eu sou velha? E mais uma vez a gente vê o anjo do Senhor com uma resposta maravilhosa no verso 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? É a mesma sequência. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E ele afirmou, na primavera eu voltarei e você, Sara, terá um filho. Sabe que é incrível? A promessa de Deus se cumpriu na vida de Sara. Sara teve Isaque, que foi pedido por Deus, né, para ser sacrificado como um símbolo, e Deus proveu o cordeiro. Deus proveu o cordeiro, porque ele não queria que Isaque fosse morto, mas ele estava mostrando para a humanidade o plano da salvação. E aí vem Maria, com a mesma sequência de Sara. Só que o final do filho de Maria foi diferente do filho de Sara, porque ele era o Cordeiro de Deus. Essa promessa se cumpriu, Deus proveu, e quando a gente volta agora para Lucas 1, verso 38, a gente vai ver a prova de fé de Maria. Ela só teve aquele momento de humanidade, né? Como se eu sou virgem? E ela ouviu, não existe nada impossível para Deus. Ao que ela respondeu, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém, igreja? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo. Isso é uma declaração de fé. E Maria viveu tudo que o anjo predisse para ela. Deus, Ele quer encontrar aqui nessa manhã uma fé semelhante à que Ele encontrou em Maria. Que Ele encontre essa fé em mim e em você. Eu sei que essa missão, esse chamado de Maria, ele foi muito intenso, porque maternidade é doação, maternidade é entrega. Um bebê, ele suga nossas energias vitais, ele se nutre da mãe, ele suga tudo, ele suga a nossa paciência, não é verdade? A criança. Mas, aqui no ventre, gente, existe algo muito profundo que acontece. Quando a Alicia tinha 3 aninhos, ela estava com algumas reações muito intensas, que eu não entendia muito bem, e eu procurei uma psicóloga. E aí a gente levando minha filha de 3 anos no psicólogo, muito chique, né? Mas, quando você leva uma criança de 3 anos no psicólogo, quem é tratado é você, tá? Só para te
já te atualizar aí, para você não ter surpresas. E a psicóloga fez para mim uma pergunta excelente. Uma pergunta assim, mamãe, você teve alguma emoção muito forte na gestação? Eu falei, moça, peraí, a gestação é uma ebulição de hormônio, né? Só de respirar eu já estava chorando. Se alguém falasse comigo torto, eu ia para casa chorar e tinha emoções muito fortes, né? Eu tive muitas emoções fortes na gestação. Inclusive, eu trabalhei muito durante a gestação. Eu ficava em hotel, eu viajava, minha perna inchava, eu ficava com a perna para cima. Eu trabalhei muito na gestação. E aí a Lígia nasceu bem agitada, né? E assim, ela veio ali do ventre. E quando ela perguntou, você teve uma emoção muito forte na gestação? Eu constatei que os bebês, eles se alimentam da emoção da mãe. E eu não fazia ideia disso, né? Senão eu teria ido para o mosteiro, né? Passar os 9 meses lá. Veio um pensamento, não, me traga uma limonada. Mas essa não é a realidade de nenhuma mamãe. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que a minha mãe sentiu quando eu estava grávida? Será que ela teve emoções fortes? Será que pensa agora na sua mamãe grávida. Será que ela sentiu medo? Será que ela teve apoio? Será que ela se sentiu amada? Essas emoções foram passadas para você. Estamos aqui hoje, todos filhos, né? Com esses traços emocionais que a gente vai carregando de geração em geração. E à medida que você tem consciência, temos a psicóloga aqui me ouvindo, né? À medida que você vai criando essa consciência de como você funciona, é necessário que você tome algumas decisões, até para quebrar esses ciclos, porque a gente não é um animal irracional que vai só vivendo por instinto. Deus nos criou racionais. E Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós não podemos ficar presos nessa cadeia emocional, porque a gente não tem controle do que aconteceu com a gente no ventre da nossa mãe. E eu fiquei bem desesperada com essa pergunta da psicóloga, mas eu quero dizer aqui para vocês que aconteça o que tem acontecido no nosso passado, na nossa gestação, inclusive você, mamãe, que teve emoções fortes, assim como eu, a gente não tem controle do passado, mas a gente tem o que foi concedido a Maria. Deus nos chama hoje para tomar uma posição, e a gente pode responder como ela: aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu me entrego nas suas mãos para que o Senhor faça se cumprir em mim, a partir de agora, que eu estou tendo consciência de tudo isso, a tua palavra. E aí, queridos, não importam as convenções sociais, não importam as heranças genéticas, não importam as maldições hereditárias, porque elas existem sim. Não importam as circunstâncias desfavoráveis, as injustiças que você possa ter vivido. O que importa é que a partir de agora, aconteça comigo conforme a tua palavra. Nós temos que colocar a nossa confiança, a nossa esperança plenamente na palavra do Senhor e ouvir o que Ele tem para dizer para nós. Mamães, se você hoje responder como Maria respondeu, Deus vai te dar a graça de viver um milagre na sua maternidade. Cada dia é uma oportunidade de viver um milagre na nossa maternidade, porque Ele sabe o que Ele confiou nas nossas mãos. Nós vivemos um tempo muito diferente do que Maria viveu. Maria viveu numa época em que ser mãe era um título, nossa, muito desejado, né? Mãe de muitos, era a maior virtude de uma mulher. Era o que toda mulher desejava. Raquel, ela chegou para o marido dela e disse: dá-me filho, senão eu morro. Porque isso era realmente um status de sobrevivência para a mulher. Mas hoje, nós vivemos uma sociedade que não tem mais esse mesmo mérito à maternidade, muito pelo contrário. As mulheres são cobradas em terem sucesso, em serem equilibradas, em serem bem vestidas, em serem arrumadas, em serem eternamente jovens.
é muita cobrança em cima das mulheres. E nós fomos, pelo menos a minha geração, foi criada para ter uma profissão. Porque os nossos pais, as nossas mães, talvez, viveram frustrações e elas disseram, não dependa de homens. Você precisa ter a sua profissão. Você precisa ser bem-sucedida. E aí a gente vem para o mercado de trabalho para vencer, mas a vontade de ter uma família, de ter uma mãe, ainda permanece aqui, porque Deus nos criou assim. Nós temos um coração que está aqui, cheio de amor para dar. Mas a gente está vivendo nesse mundo em que a maternidade não é mais tão valorizada como no mundo de Maria. Mas a nossa responsabilidade permanece a mesma. Por quê? Os filhos são herança do Senhor. E quando Jesus voltar, Ele vai fazer a mesma pergunta que Ele vai fazer para todas as mulheres do passado, Ele vai fazer para você. Onde estão os filhos que eu te confiei? E aí, a gente está numa sociedade que as mulheres têm que se desdobrar em 1000, e aí elas se desgastam no trabalho, elas se desgastam na vida social. É tanto compromisso, é tanta correria. E o que sobra quando a gente chega em casa? Cansaço, o resto. E aí você tem lá uma criança cheia de energia, querendo você é tudo na vida dela. E ela fala, mamãe, brinca de Lego comigo. E você olha, chega a tremer, né? Mas eu estou cansada, meu filho. Será que é com esse resto que a gente vai forjar o caráter dessas crianças para entregar para Deus, para Jesus, quando Ele voltar? É com esse resto? E eu quero te lembrar que existe um verso na Bíblia que diz, se a sua mão está te fazendo pecar, corta a sua mão. Gente, a primeira vez que eu ouvi esse verso, eu falei, que isso, gente? Pelo amor de Deus, como assim? Mas a profundidade dele está em que é melhor perder a mão do que perder o corpo inteiro. A minha filha me fez uma pergunta intrigante essa semana, não sei de onde que ela ouviu. Ela falou, mãe, se um leão chegar perto de você, você quer que ele morda a sua cabeça ou o seu pé primeiro? Eu falei, misericórdia, eu não quero estar diante dessa situação. Mas, pensando bem, que ele coma meu pé, né? Porque aí, pelo menos, eu tenho a chance de viver mancando. Que se ele comer a cabeça, já era. Então, se a sua mão está te fazendo pecar, corte-a fora. Porque é melhor você entrar no reino sem a mão do que... E aí eu te falo, queridos, por que isso tem a ver? Porque um chamado que as mães têm é de entregar os seus filhos para Jesus naquele dia. E aí, o que está te fazendo pecar na sua função? É o excesso de trabalho? É a vontade de viver uma vida social, né? É a vontade de ter a vida que você tinha e você não tem tempo para a sua maternidade? Eu sinto muito. Quando nasce uma criança, você nasceu também outra pessoa. Você vai ter que se reinventar. Porque essa dedicação, ela é necessária. E a missão de educar a criança no caminho permanece com a gente. A gente tem que ser persistente, vigilante. Nós não podemos ser nécias com essa responsabilidade que Deus nos confiou. Inclusive, eu, quando estou, às vezes, educando a Lixa, né, ela fica chateada. Mãe, não quero fazer isso. Essa semana eu falei, filha, vem lavar a vasilha. Lavar a vasilha? Pelo amor de Deus, eu não quero lavar. Filha, lavar a vasilha. E aí ela vai gritando, né, e chateada, mas ela vai gritando e chateada. E aí eu chego no ouvidinho dela e falo, filha, o que papai do céu vai perguntar para a mamãe quando ele voltar? E aí ela responde entre os dentes, irmão, mas chateada. Cadê a Lixa? Ela fala. Pois é, minha filha, eu não posso bobear, minha filha. Para mim seria muito mais fácil ligar a TV, né? Vai, minha filha, assiste. Mas eu preciso enfrentar essa adversidade para ir forjando o caráter. Não é fácil. Não é fácil. Mas na hora de dormir, gente, Deus vai te dar um sono restaurador, para você voltar no dia seguinte e fazer tudo de novo. Fica tranquilo.
eu também quero falar com as mães de adolescentes. Eu não cheguei nessa fase ainda, mas não desistam dos seus filhos. Gente, Satanás está investindo muito pesado contra a infância. Existem adolescentes morrendo, existem crianças morrendo. E nós não podemos desistir, nós precisamos ser muito persistentes. Quando você vê que Satanás está investindo contra o seu filho, não caia na tentação de chamar o seu filho pelo erro dele. Seu preguiçoso, seu respondão, seu malcriado, seu desobediente, não faça isso. Muito pelo contrário, chame o seu filho pelo que Deus o chama. Perdoado, redimido, amado, vencedor, capaz. Fale com o seu filho como Deus quer que ele tenha na sua identidade, para que ele seja forjado para o reino. Eu sei que nós temos um grande desafio também, ensinar as crianças a ter reverência na casa de Deus. E muitas vezes, quando a Alicia era bebê, eu deixava ela no colo de alguém, e eu sempre precisava do colo de alguém, porque eu sempre cantava, né? Sempre canto aqui na frente. E quantas vezes eu estava aqui cantando e procurando a minha filha? Não aqui, tá, irmãos? Em outro lugar. Aqui não acontece isso. E eu não ouvia nenhum choro, nada. Eu falei, gente, a menina está dormindo? O que está acontecendo? E tinha um aparelho reluzente na frente dela. E ela encantada ali. Sim, o celular, ele encanta as crianças. E elas ficam caladas, mudas, desligadas. Mas eu convido vocês a refletirem. E aí não só os pais, aqueles que também dão o colo para os filhos dos pais. Se você está desligando o cérebro de uma criança durante o culto, como que ela vai criar o senso de presença dela neste lugar e de Deus? Não tem como desligar o cérebro das crianças e esperar que no futuro, magicamente, elas estejam aqui, aleluia, Senhor, não vai acontecer, eu sinto muito te informar. E essa semana eu vi um vídeo de um pai, de um adolescente, que o adolescente de 15 anos estava dormindo, meio-dia, e o pai falou assim, tá vendo aqui, gente? Filmando, né, expondo o filho dele. Ele pegou o celular durante a noite, ficou a noite inteira no celular. E agora eu vou resolver esse problema. E ele pega o celular do filho, coloca numa mesa, pega um martelo e muito machão, ei, a internet vibra, ei, é isso aí, papai. Só que esse celular, com certeza, foi a babá dessa criança. Hoje ela tem 15 anos. E aí ele está tirando dessa criança tudo que ela tem. Porque ela não tem presença, ela não tem alimento aqui, ó. Então, gente, para desenvolver um caráter, a gente precisa de muita presença. Maria gerou o Salvador. Uau! Isso é muito importante. Mas nós, mães, estamos gerando os escolhidos do Senhor. E Ele quer levantar uma geração que vai também cumprir uma missão muito, muito importante. É essa geração que está crescendo, que vai pregar que Ele vem, que vai libertar os cativos. Deus gerou em nós, mães, escolhidos do Senhor. Então, o peso não é menor. E se eu finalizasse aqui, eu sei que quem não é mãe, quem entendeu o recado, existe uma missão para todos nós. Não é só para as mães, porque vocês percebem que é muito pesado para as mães. É uma responsabilidade enorme. E essa responsabilidade não pode ser carregada sozinha. Existe um provérbio que é africano, que diz que é preciso uma aldeia para criar uma criança, uma aldeia inteira para educar uma criança. E a gente está vivendo num mundo em que não existe mais essa aldeia segura, muito pelo contrário. As crianças estão presas num apartamento, numa tela, elas estão presas por tantas coisas, irmãos. Eu me emociono porque a infância realmente corre muito perigo. E a gente, como igreja, Deus nos chama para ser uma aldeia. Deus nos chama
para sair da nossa dor, sair deste lugar de dor, que seja qual for que você está, reconhecer o seu valor, reconhecer que você não é órfão, você é um filho amado de Deus, você foi escolhido por Deus para estar aqui vivo, respirando. E você precisa entregar a sua vida a Deus como Maria fez e dizer: se cumpra em mim conforme a tua palavra, e pregar libertação aos cativos. Existem muitas crianças cativas precisando de socorro. Eu sou fruto de uma aldeia. Eu sou muito grata a Deus porque Ele me deu uma aldeia. E nessa aldeia eu encontrei vilões também, mas tinham muitos super-heróis. E esses super-heróis apareciam com suas capas em momentos decisivos. E eles não eram da minha família. Me dando exemplos. E tem gente que fala assim: ai, não podia ter Dia das Mães na escola não, porque nem todo mundo tem uma mãe. Queridos, eu passei por isso muito no Dia dos Pais, né? Eu nunca tive um pai para cantar no Dia dos Pais. E aí na igreja, eu já falei isso aqui, na igreja vinha o irmão Antenor, um senhorzinho, representar o meu pai para receber, que ainda faziam isso, né? Os pais tinham que ir lá na frente, aí você não tinha pai. Mas viver essas experiências me mostrou que existia algo mais elevado e que eu poderia buscar isso na minha vida. E eu decidi no meu coração: eu terei uma família, eu formarei uma família, a minha filha vai ter um pai para levar, custe o que custar. Então, nós precisamos ser aldeias para salvar muitas pessoas que precisam do seu braço, da sua atenção, da sua presença e do seu amor. Tem uma música que a Fernanda Brum cantava. Quem me conhece sabe, né, que eu gosto muito da Fernanda Brum. E a Fernanda Brum, ela teve um episódio que ela era estéril, ela sofreu vários abortos, e a Ludmila Ferber fez uma música para ela cantar, baseada naquele texto de Raquel, né? Dá-me filho, senão eu morro. E ela cantou nessa música, né? Dá-me filho, senão morro. Foi o clamor de Abraão. Tu vieste ao seu encontro. Eu ia cantar, mas o Mike está me atrapalhando, então vou ler. Tu vieste ao seu encontro e lhe deste uma promessa ao coração. É o clamor que há em nós, recebendo o seu chamado e obedecendo a sua voz. É assim também em nós. A unção foi desatada, fonte viva de milagres e sinais. Há famílias restauradas, muitas vidas transformadas, muita gente redimida e muita cura. Queridos, Deus quer promover esse fenômeno no meio do seu povo, mas nós precisamos ser aldeia. Nós precisamos tirar o foco da nossa dor e olhar com amor para o próximo, dizendo ao Senhor: eis-me aqui, eu estou aqui para cumprir o seu chamado. Que ao receber esse chamado hoje, você, com certeza, vai surgir alguma dúvida no seu coração, assim como surgiu em Maria, assim como surgiu em Sara. Como? Eu tão sem tempo? Como? Eu tão ferido? Como? Eu nem sei como é que é isso, Tati. Como? E Deus está te respondendo, assim como Ele respondeu para as duas: existe alguma coisa impossível para mim? Não há nada impossível para Deus. Ele te ama. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Vamos todos nessa manhã tomar essa decisão que Maria tomou. Eis-me aqui, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Que essa seja a sua oração e a sua decisão. Seja aldeia. Ajude essas mães sobrecarregadas com seu apoio, com seu carinho. E vamos estar, quando Jesus voltar, essa aldeia de mãos dadas, dizendo: estamos aqui, Senhor, não ficou ninguém para trás. Estamos aqui juntos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.
Quem entre nós não foi ferido? Quem entre nós não tem culpa ou dor? E é rejeitado por ter pecados. A essa vida sem valor foi dada graça por amor. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos. Em Deus muitos caíram, mas aleluia, pois não há órfãos de Deus. Vem, ó aflito, e encontre alívio. Vem, ó cansado, para os braços do Pai. Vem oprimido, você é meu irmão. A graça desse Pai de amor foi feita em nosso favor. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos. Em Deus muitos caíram, mas aleluia, pois não há órfãos de Deus. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos. Em Deus muitos caíram, mas aleluia, pois não há órfãos de Deus. Pois não há órfãos de Deus. Oremos. Ó Pai querido, estamos aqui como teus filhos, agradecidos por seu amor. Nos entregamos à sua vontade e te pedimos que nos encha hoje com o teu poder. Nós entendemos o seu chamado. O Senhor nos chama para sermos aldeia, para não deixar ninguém para trás. Que o Senhor tire dos nossos olhos as vendas, para enxergarmos o nosso próximo, aquele que precisa, que sejamos o teu braço neste mundo. Venha, Senhor, nos abraçar nessa manhã. Sabes das nossas dores, sabe dos nossos medos, mas nós confiamos na tua palavra, confiamos que o Senhor é todo poderoso e suficiente para nos curar, nos levantar para a tua honra e para a tua glória. Por isso nos entregamos a ti confiantemente. Nós chamamos, Deus, volte logo, Jesus, para que possamos estar juntos com a nossa aldeia e contigo no céu. Em nome de Jesus, amém.